Olá, meu nome é Diego. O que vou contar aconteceu há cerca de 10 anos, numa época em que minha vida se resumia a acordar com um cheiro de terra úmida e trabalhar até o corpo reclamar. Morávamos num sítio isolado no Vale do Paraíba, onde a névoa sobe do rio toda madrugada e demora horas para dissipar. Éramos 4. Meu tio Geraldo, minha tia Marlene, minha prima Júlia e eu. A rotina era simples e previsível, menos acordar com o canto do galo. Café preto forte e trabalho na horta até o sol se pôr. Qualquer quebra nesse ritmo já deixava todo mundo inquieto. Tudo desandou numa terça-feira comum. Júlia tinha saído de bicicleta para buscar uns documentos na vila, a uns 15 quilômetros de distância. Ela estava animada, cantarolando enquanto ajustava a mochila nas costas. Lembro dela rindo na cozinha, pegando uma fatia de bolo antes de sair. Disse que voltaria antes do almoço, porque à tarde precisávamos colher os tomates. Vi ela pedalar pela estrada de terra até virar um pontinho no horizonte empoeirado. A manhã passou. O almoço ficou pronto. O prato dela esperava na mesa. Meio-dia virou 1 hora. 1 hora virou 3. O silêncio na cozinha começou a doer. Tia Marlene lavava a mesma panela pela 5ª vez, os olhos fixos na janela. Tio Geraldo, homem de poucas palavras, tamborilava os dedos na mesa de madeira. Júlia nunca atrasava, era responsável demais para isso. Quando deu 5 da tarde, meu tio pegou a caminhonete e saiu para procurá-la. Voltou 2 horas depois, sozinho, com o rosto cinza. Ele tinha rodado a vila inteira, perguntado na farmácia, na venda, na igrejinha. Ninguém tinha visto Júlia chegar. Ela tinha sumido naqueles 15 quilômetros de estrada vazia, entre o sítio e a civilização. Aquela foi a noite mais pesada da minha vida. Ninguém dormiu. Tia Marlene ficou na varanda, rezando o terço sem parar. Tio Geraldo fumava charuto atrás de charuto, olhando para o nada. Eu fiquei no quarto, encarando a cama vazia da Júlia do outro lado. As roupas dela ainda estavam no varal, balançando com o vento noturno. Quando o sol nasceu sem cor, já não éramos mais os mesmos. Os dias seguintes foram uma névoa cinzenta de delegacia, boletim de ocorrência e promessas vazias. O delegado mal nos deu atenção. Moça nova some porque quer, disse ele, apagando o cigarro no cinzeiro. Talvez tenha fugido com o namorado, talvez esteja em outra cidade. Meu tio engoliu o insulto. No interior, brigar com a autoridade só piora as coisas. Foi então que as coisas em casa começaram a mudar. Tio Geraldo murchava. O homem forte que carregava sacos de 60 quilogramas nas costas começou a encolher. Ele passava horas parado no meio da horta, a enxada apoiada no chão, olhando para onde a estrada sumia no mato. Vendeu o gado leiteiro. Disse que precisava de dinheiro para continuar procurando. Mas eu sabia que ele simplesmente não tinha mais força para acordar às 4 da manhã e ordenhar. Tia Marlene reagiu diferente. Ela arrastou uma cadeira de vime para a janela da sala, menos aquela com vista para o portão. E ali ficou o dia inteiro, balançando num ritmo nervoso, os olhos vidrados na estrada de terra. Às vezes eu falava com ela, perguntava se queria almoçar. Ela demorava minutos para responder, como se minha voz viesse de debaixo d'água. Quando respondia, era sempre sobre Júlia. Dizia que tinha ouvido o barulho da bicicleta, que tinha certeza de ter visto alguém no portão. Eu ia lá fora conferir. Nunca tinha ninguém. A casa começou a apodrecer, literalmente. A poeira da estrada entrava e ninguém varria. Teias de aranha ocuparam os cantos. O chão de cimento, antes sempre encerado, ficou fosco e sujo. Foi nessa época que minha avó, mãe da tia Marlene, apareceu. Ela entrou, sentiu o cheiro de mofo e desespero. Olhou para a sobrinha definhando na cadeira e disse que aquilo precisava acabar. Ela falou de uma mulher, uma senhora que vivia numa casa às margens do rio, que diziam ter o dom de conversar com os ausentes. Tia Marlene, católica fervorosa, recusou no começo, mas o desespero vence a fé. Numa quinta-feira, depois de mais uma ida inútil à polícia, ela disse que queria ir lá, que precisava saber. Eu dirigi. Foi ali que erramos feio.
A casa da mulher ficava numa várzea alagada, onde o capim crescia até a cintura e o cheiro de lodo subia forte. A construção era de taipa, cercada por pés de bananeira e plantas que eu nunca tinha visto. Folhas roxas, grossas, quase carnudas. Não tinha nada de assustador à primeira vista, mas o silêncio era errado. Até os sapos tinham parado de coutear. A mulher, que se chamava Dona Zilda, nos recebeu na porta, baixinha, cabelos brancos presos num coque apertado, olhos azuis, desbotados. Ela não apertou nossa mão, apenas acenou com a cabeça e indicou a entrada. A sala de atendimento cheirava a cânfora, alfazema e algo mais antigo, menos como livros mofados deixados em porão fechado. Havia um altar improvisado, imagens de santos, velas, copos com água, pedras de rio e frascos com líquidos turvos, onde flutuavam coisas que preferi não identificar. Tia Marlene entrou tremendo. Segurava a bolsa contra o peito, como um escudo. Dona Zilda não perguntou o que tinha acontecido. Perguntou o nome completo da Júlia, a data de nascimento e se ela tinha deixado algo pessoal para trás. Quando tia Marlene disse que sim, que a fronha do travesseiro dela ainda estava lá, a mulher assentiu devagar e disse uma frase que me deu um nó no estômago. A menina não está nem aqui nem lá. Tá perdida no meio do caminho, andando em círculos, porque vocês fecharam as portas. A tristeza de vocês criou um muro que não deixa ela achar a volta. Tia Marlene desabou. Começou a chorar, pedindo perdão por ter trancado a filha do lado de fora. Dona Zilda nos deu uns maços de ervas secas, menos alecrim, arruda, guiné e um vidro de água preparada. A instrução era clara: limpar a caça, defumar os cantos, lavar os batentes e principalmente chamar por Júlia. Convidá-la para entrar. Meu tio pagou o que ela pediu, um valor que daria para comprar mantimentos para o mês inteiro. E saímos de lá. Pelo retrovisor, vi Dona Zilda fazer um gesto estranho com as mãos. Ou talvez fosse só minha cabeça. Assim que chegamos, tia Marlene começou a defumação. Acendeu carvão numa lata velha. Jogou as ervas. A fumaça branca e densa invadiu a casa toda, ardendo os olhos. Ela andava de cômodo em cômodo, murmurando: Júlia, pode entrar, minha filha. A porta está aberta. Vem para casa. Eu passei água nos batentes, me sentindo ridículo e apavorado ao mesmo tempo. Naquela noite, o cheiro da defumação não saiu, grudo em tudo. E foi aí, quase pegando no sono, que eu ouvi um estalo, alto, seco, vindo do corredor. Não era vento, não era bicho, era alguém pisando na tábua do assoalho, passos lentos arrastados. Fiquei imóvel debaixo do cobertor, suando frio. Os passos pararam na frente da minha porta. A maçaneta não girou, mas eu senti que tinha alguém ali, do outro lado, escutando eu respirar. Tia Marlene tinha convidado, tinha aberto as portas, e alguma coisa que definitivamente não era Júlia tinha aceitado. Na manhã seguinte, a luz cinzenta, que entrou pelas frestas das janelas, não trouxe alívio nenhum. A casa continuava pesada, como se a fumaça da defumação tivesse solidificado no ar, tornando cada respiração um esforço. A primeira coisa que fiz foi verificar o corredor. Pisei em cada tábua do assoalho, procurando aquela que rangia. Encontrei 2 ou 3 que estalava, mas o som era diferente. Era madeira velha, reclamando do peso. Não aqueles passos ritmados e deliberados que eu tinha ouvido na madrugada. Encontrei tio Geraldo na cozinha, bebendo café aguado, de pé, encostado no fogão a lenha. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. As olheiras eram fundas como crateras. Perguntei se ele tinha levantado durante a noite. Ele negou, sem tirar os olhos da xícara de alumínio amassada. Hesitei, mas comentei que tinha ouvido alguém andando no corredor. Ele suspirou fundo. É sua tia, Diego. Ela não dorme mais. Fica vagando pela casa feito fantasma. Deixa ela.
Eu quis acreditar. Era uma explicação que fazia sentido. Triste, mas lógica. Mas a racionalização dura pouco. Quando a realidade começa a entortar. 2 noites depois, o barulho mudou. Eu estava deitado, tentando ler um gibi velho de faroeste para esquecer tudo. Quando ouvi, não eram passos. Eram batidas. 3 pancadas secas na parede que separava meu quarto do quarto da Júlia. Toc. 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 Parei de ler na hora. Meu coração disparou. Fiquei imóvel, esperando. O silêncio voltou. Denso, sufocante. E então, de novo. 3 batidas. Mesmo ritmo, mesmo lugar. Como se alguém do outro lado estivesse chamando a atenção. Levantei da cama, meu corpo todo gritava para não ir, mas eu precisava saber. Caminhei até a porta do quarto da Júlia. Estava fechada do jeito que deixávamos sempre. Trancada, para não ver a cama vazia. Mas quando coloquei a mão na maçaneta, ela estava quente, não morna, quente, como se alguém tivesse segurado ela por horas. Puxei a mão de volta, o coração batendo tão forte que doía no peito. Não abri. Algum instinto profundo me disse: não abre essa porta. Se abrir, não tem volta. Voltei correndo pro meu quarto. Tranquei a porta. Empurrei a cômoda contra ela. E foi aí que o som veio de dentro do meu quarto. Um pigarro. Baixo. Úmido. Vindo do canto escuro, atrás do guarda-roupa. Como se alguém estivesse tentando limpar a garganta. Ou como se tivesse algo preso na garganta de alguém. Meus olhos se ajustaram à penumbra. Não tinha ninguém ali. Mas havia um cheiro. Um cheiro de água parada, de barro do fundo do rio. De coisa que ficou molhada tempo demais. Então eu lembrei. Júlia tinha desaparecido perto do rio. Aquela parte da estrada passava bem perto da margem. Será que ela tinha? Não podia pensar nisso. Mas o cheiro permaneceu. E cresceu. A Júlia tinha uma égua. Uma égua preta, chamada Estrela. Era o xodó dela. Todo dia, antes de fazer qualquer outra coisa, ela ia até o cercado, dar cenoura para o animal. Desde que ela sumiu, a Estrela mudou. O bicho passava o dia parado num canto do pasto, olhando fixo para a estrada. As orelhas giravam como radares, captando sons que a gente não ouvia. O pelo, antes brilhante, ficou opaco e eriçado. Ela parou de comer ração. Naquela semana, uns 4 dias depois da defumação, a situação explodiu. Eram umas 2 da manhã. Acordei com um barulho horrível vindo do cercado. Som de madeira rachando, de animal bufando em pânico. Tio Geraldo também acordou. Encontrei ele na sala, vestindo a calça por cima do pijama, calçando as botas de qualquer jeito. Pegamos a lanterna grande e saímos. A noite estava gelada. O bafo saía em nuvens brancas da nossa boca. O barulho no cercado aumentava. Era a Estrela batendo os cascos contra as tábuas, tentando se espremer num canto impossível, como se quisesse atravessar a cerca para fugir de algo. Quando jogamos a luz da lanterna lá dentro, a cena era perturbadora. A égua estava encurralada no canto mais distante, tremendo violentamente. A espuma branca escorria pelo pescoço e pela boca. Os olhos estavam revirados, mostrando quase só o branco. E ela relinchava. Mas não era aquele relincho normal. Era um som agudo, rasgado, como grito de desespero. Tio Geraldo tentou entrar, falando baixo, tentando acalmar. Calma, Estrela. Calma, menina. Mas quando ele pôs o pé dentro do cercado, a égua empinou. Jogou as patas dianteiras pro alto, quase acertando a cabeça dele. Ele caiu sentado na lama. O animal não estava atacando. Estava aterrorizado. E olhava fixamente para um ponto específico no centro do cercado. Um ponto vazio. Mas ela acompanhava com a cabeça, como se aquele ponto estivesse se movendo, se aproximando dela. Foi aí que o cheiro veio. Forte dessa vez. Água podre. Lodo. Barro de rio. O vento tinha mudado de direção e trouxe aquele fedor direto do cercado para nós. A Estrela deu mais um corcoveio. Bateu o flanco com força na cerca.
A madeira rachou. Ela soltou um último relincho. Um som tão desesperado que me arrepiou até a alma menos. E então enrijeceu. Ficou parada. Patas esticadas. Pescoço duro. E caiu de lado. O baque levantou poeira. Ela ainda se debateu por alguns segundos. As patas raspando a terra. E então parou. O olho ficou aberto. Vidrado. Fixo naquele ponto vazio do cercado. Tio Geraldo se levantou, limpou a lama da calça e foi até o animal. Colocou a mão no pescoço dela, esperou. E depois, tirou o chapéu. Silêncio total. O bicho tinha morrido de pânico. Simplesmente. Morrido de medo. Enquanto tio Geraldo passava a mão na crina da égua morta, eu olhei para casa. A luz da cozinha estava acesa. E na janela, eu vi tia Marlene. Ela estava parada, imóvel, observando a gente. Mas a postura dela não era de quem estava triste. Ela estava ereta, as mãos no batente, com uma calma que me gelou mais que o vento frio. E quando voltamos para dentro, ela estava sentada à mesa, com um sorriso estranho no rosto. Os olhos brilhavam com uma umidade que não parecia lágrima. Ela veio ver o bicho dela, tia Marlene disse, com uma voz suave, quase cantada. Vocês viram? A Júlia veio montar. A Estrela sentiu a dona. Foi de emoção. Olhei para o meu tio. Vi o homem desmoronar um pouco mais. Ele abriu a boca para dizer que o animal tinha morrido de terror, que tinha tentado fugir. Mas desistiu. Baixou a cabeça e foi pro quarto. Fiquei ali olhando para tia Marlene. E pela primeira vez, senti medo dela. Aquele cheiro de água parada que senti lá fora parecia estar vindo dela agora. Ou de algum lugar muito perto de onde ela estava sentada. Depois que a Estrela morreu, a casa apodreceu de vez. O cheiro de rio invadiu tudo. Impregnava as cortinas, os lençóis. Até a água do filtro de barro parecia ter gosto de lodo. Tio Geraldo virou sombra. Parou de comer conosco. Pegava o prato e ia comer na varanda, sozinho, olhando para o escuro. E tia Marlene? Ela não só esperava mais. Ela convivia. Passava o dia conversando pelos cômodos. Não eram frases soltas. Era conversa. Ela ria. Fazia pausas como se ouvisse respostas. Contava novidades. Eu ficava no meu quarto ouvindo aquela voz ecoar e sentia um frio que não passava. Às vezes a voz dela mudava de tom. Ficava mais fina, mais jovem, como se fosse a voz da Júlia. O pior aconteceu. Numa quinta-feira, tia Marlene passou a tarde inteira na cozinha. Fez macarronada com molho vermelho, o prato favorito da Júlia. O cheiro era bom, mas misturado com o mofo da casa, ficava enjoativo. Quando a noite caiu, ela arrumou a mesa. 3 pratos. O dela, o meu e o da Júlia. Tio Geraldo já tinha se trancado no quarto com uma garrafa de cachaça. Sentei à mesa, porque tinha medo de deixar ela sozinha. Tia Marlene serviu o prato vazio primeiro. Caprichou. Colocou bastante macarrão, bastante molho. Come, filha, ela disse, olhando para a cadeira vazia. Tá quentinho, do jeito que você gosta. Tentei comer, mas a comida parecia serragem na garganta. Foi quando a luz da cozinha diminuiu. Não foi a lâmpada que queimou. Foi como se a escuridão nos cantos tivesse ficado mais densa, mais sólida. Levantei os olhos devagar. No canto da cozinha, perto da porta que dava para o corredor, a sombra se mexeu. Saiu da parede com um som úmido, gosmento. Aquilo avançou para a mesa. Não tinha rosto. Não tinha forma definida. Era uma massa escura, viscosa, que pingava no chão enquanto se movia. Mas tinha a altura da Júlia. E o contorno. O contorno era uma imitação grotesca dela. Os braços eram longos demais, finos demais. As mãos pingavam, como se fossem feitas de lodo. Aquilo caminhou até a cadeira vazia. O andar era errado. As juntas dobravam em ângulos impossíveis, como pernas de sapo, tentando imitar gente. A cadeira se arrastou sozinha. Um chiado alto de madeira no cimento. Tia Marlene sorriu. Um sorriso largo, radiante. Viu? Ela disse para mim,
apontando para a coisa. Ela está com fome. A criatura sentou. Ou melhor, se dobrou sobre a cadeira. A massa escura fervilhava. Mudava de forma o tempo todo. Eu vi algo se esticar de onde deveria ser o braço. Não tinha dedos, apenas fiapos de sombra molhada que tocaram o prato. E onde aquilo tocou, o macarrão escureceu, murchou, apodreceu em segundos. O cheiro de comida estragada subiu imediatamente. Quis gritar, quis correr, mas estava pregado na cadeira. Olhei para a tia Marlene. Ela olhava para aquilo com amor. Ela não via um monstro de braços longos e massa viscosa. Ela via a Júlia, com a blusa florida limpa e o sorriso torto. De repente, a coisa parou. A cabeça sem rosto girou na minha direção. Não tinha olhos, mas eu senti o olhar. E então veio o som. Não da boca daquilo, de todos os lugares, ao mesmo tempo. Go. Era a voz da Júlia, mas distorcida, lenta, molhada, como se estivesse falando debaixo d'água. Tia Marlene bateu palmas. Ela falou com você, Diego. Responde para sua prima. Levantei num pulo, derrubei a cadeira. O barulho quebrou o transe. A coisa na cadeira se agitou. A sombra tremulou como fumaça, num vendaval. Corri pro terreiro. Não parei até estar longe da casa. A última coisa que vi, antes de fugir, foi tia Marlene estendendo a mão para acariciar aquela cabeça disforme e a criatura se inclinando para o toque. Passei a noite no galpão de ferramentas. Me enrolei numa lona velha. Rezei para o sol nascer. Mas quando o dia chegou, nada melhorou. Entrar na casa de volta exigiu uma coragem que eu não tinha. O cheiro era insuportável. Não era mais só rio. Era químico, como vela derretida misturada com cabelo queimado. Todas as janelas estavam cobertas com cobertores pretos. Tia Marlene tinha vedado tudo. A casa vivia numa penumbra eterna. E havia velas. Dezenas. No chão, nos móveis, até na escada. Encontrei tio Geraldo na sala. Ele segurava um copo de cachaça. O homem era um trapo. Cheguei perto. Perguntei por que ele não fazia nada. Ele riu. Uma risada seca, sem alegria. Você acha que eu não vejo, Diego? Ele disse, a voz pastosa. Eu vejo a coisa rondando. Eu ouço ela andar no meu quarto, quando apago a luz. Sinto o peso dela sentar na cama. Ele tomou um gole. Mas sua tia, ela está feliz. Fazia tempo que ela não sorria. Quem sou eu para tirar a filha dela de novo? Deixei ele ali. Fui procurar tia Marlene. O som vinha do quarto da Júlia. A porta estava escancarada. O que vi me revirou o estômago. O quarto tinha virado um altar. A cama estava coberta de objetos. Roupas velhas da Júlia Pedras Doriot, ossadas de pássaros. Tudo arrumado em círculos. No meio do quarto, sentada no chão, estava tia Marlene. Mas não parecia mais. Ela estava magra, esquelética. Os ossos saltavam na pele amarelada. O cabelo, antes sempre arrumado, estava cortado de qualquer jeito. Faltavam tufos inteiros. Na frente dela, uma bacia de alumínio soltava fumaça preta. Ela segurava uma tesoura numa mão e uma mecha do próprio cabelo na outra. Cortou, jogou na brasa. O cheiro de cabelo queimado subiu. Mãe, chamei. Ela não se virou. Ela gosta do cheiro. Diego, sussurrou com voz rouca. A fumaça faz o caminho. A fumaça dá corpo para ela. Olhei para onde a fumaça ia. A sombra estava lá, no canto, entre o guarda-roupa e a parede. Maior agora, mais sólida, pulsando, respirando a fumaça. Não aguentei. Chutei a bacia. Longe. Chega! Não tem Júlia nenhum aqui. Isso é coisa ruim. A reação dela foi imediata. Ela saltou sobre mim. As unhas rasgaram meus braços. Gritava. Mas não eram palavras. Eram grunhidos. Não toca nela! Ela berrou. Você tem inveja? Sempre teve inveja da Júlia. Ela me empurrou com força sobre-humana. Sai daqui. Dei a ela comer
Tentei segurar os pulsos dela, fazer ela me ver, mas os olhos dela não me viam. Atravessavam meu rosto e buscavam o canto escuro. Ela se soltou e correu para lá. Se colocou entre mim e a sombra. Abriu os braços como escudo, e do meio da escuridão, um braço longo e negro se esticou. Pousou no ombro dela. Não foi carinho, foi posse. A mão sem dedos apertou. E tia Marlene suspirou. Fechou os olhos. Encostou o rosto naquele membro horrível. Sorriu para mim. Viu, ela sabe quem ama ela de verdade. Saí de casa naquela tarde. Não houve despedida. Joguei algumas roupas numa mochila. Caminhei até a estrada. A sensação nas costas era física, como se a casa tivesse olhos. Andei até conseguir carona com um caminhoneiro. Fui morar com minha avó na cidade. Tia Marlene morreu uma semana depois. Tio Geraldo apareceu no portão numa manhã. Não desceu da caminhonete. Disse que ela tinha descansado. O velório foi rápido. Caixão fechado. Tio Geraldo proibiu que abrissem. Eu sabia por quê. Ele voltou pro sítio. Durou mais 2 anos. Morreu sentado na poltrona da sala. Copo na mão. Olhos abertos fixos no corredor. Quando entrei para buscar o corpo, a casa estava irreconhecível. Mas a mesa estava posta. 3 pratos. 3 copos. E no centro, uma panela com comida de meses. Preta, dura, coberta de mofo. Ele tinha continuado o ritual até o fim. Hoje tenho 32 anos. Sou casado. Tenho um filho pequeno. O sítio foi abandonado. Ninguém quis comprar. A mata cresceu, engoliu a varanda. Mas eu ainda sonho. Sonho que estou de volta. Àquela cozinha, sentado na cadeira. A luz amarela balança. Tia Marlene está no fogão cantarolando. Tio Geraldo está na cabeceira. E na cadeira da Júlia, a sombra está lá. Comendo. Quando olho para ela, a escuridão levanta a cabeça e fala com minha voz. Bem-vindo de volta, Diego. A gente guardou o seu lugar. Acordo suado. Mas, recebesses nas noites muito quietas, eu sinto aquele cheiro de rio, de água parada, de lodo. E eu sei que uma parte de mim nunca saiu daquela casa. Meu nome é Daniela. O que vou contar não é algo que costumo compartilhar, porque falar sobre isso torna tudo real de novo. Mas depois do que aconteceu ontem à noite, depois do que eu vi refletido na vitrine do mercado, sinto que meu tempo está acabando e preciso contar logo. Se você olhasse de fora, éramos a família ideal. Cresci num apartamento de cobertura em Moema, São Paulo. Naqueles prédios novos com portaria 24 horas, piscina na cobertura e segurança ostensiva. Nosso apartamento tinha vista panorâmica da cidade. Janelas do chão ao teto. Muito vidro e aço inoxidável. Para os vizinhos, éramos a família moderna e bem-sucedida. O que ninguém via era o gelo que ficava quando as visitas iam embora. O silêncio cortante que preenchia aqueles 280 metros quadrados de piso de mármore importado. Minha mãe se chama Valéria. É difícil descrever a Valéria sem parecer que estou exagerando. Mas ela é a mulher mais magnética que já conheci. E também a mais perigosa. Não digo isso por ressentimento de filha negligenciada. Digo porque, desde que me entendo por gente, nunca senti vindo dela nada que se parecesse com amor maternal. Nunca recebi um abraço que não fosse para foto de família. Nunca ouvi uma palavra gentil quando eu tropeçava e ralava o joelho. Se dependesse dela, eu sequer existiria. Ela deixava isso claro. Não com palavras, mas com aquele olhar de tédio absoluto, como se eu fosse uma mancha no sofá de couro branco, que ela não conseguia remover. Meu pai, Henrique, era o oposto. Ele era muito mais velho que ela, menos quando nasci. Ele já tinha passado dos 55 anos. Um homem de origem simples, cabelos grisalhos, sempre bem penteados. Mãos grandes de quem trabalhou na construção civil, antes de fazer fortuna
como empreiteiro. Era ele quem fazia meu café da manhã, quem me levava para a escola no carro importado dele, quem revisava minha lição de casa. Ele era meu único escudo naquele apartamento, que parecia mais com uma galeria de arte fria do que com um lar. Com o tempo, fui juntando as peças que explicavam aquela dinâmica doentia. Minha mãe não veio do mesmo mundo que meu pai. Ela trabalhava como modelo de eventos corporativos, desfilava em feiras de negócios no Expo Center Norte, frequentava aqueles ambientes noturnos da Vila Olímpia, onde beleza é moeda de troca. Meu pai se apaixonou, tirou ela daquele circuito e a cobriu de luxo. Mas gratidão nunca existiu. Nas brigas, sempre em voz baixa para não alarmar a empregada. Menos ela jogava na cara dele que ele a tinha comprado, que ela era jovem demais para ele, que ele aprisionava ela. Henrique nunca respondia com raiva, apenas baixava a cabeça, os olhos vermelhos de cansaço, engolindo os insultos como se fosse o preço por tê-la. Foi por volta dos meus 10 anos que comecei a notar que havia algo profundamente errado com a aparência da minha mãe. Ela não envelhecia. Enquanto as mães das minhas amigas começavam a mostrar fios brancos ou marcas de expressão, a pele da Valéria parecia de porcelana, lisa, sem poros. Como uma boneca de luxo numa vitrine, ela passava horas nos espelhos espalhados pelo apartamento. E havia muitos, no corredor, na sala, no quarto, até na cozinha gourmet, que ela nunca usava para cozinhar. O modo como ela se olhava era perturbador. Não era vaidade comum. Era como se ela estivesse se alimentando da própria imagem, verificando se algo ainda funcionava. E havia o jeito que ela olhava para meu pai. Não era amor nem ódio. Era avaliação. Como se ela estivesse medindo quanto tempo ele ainda duraria. Lembro de uma tarde específica, chuva fina, batendo nas janelas panorâmicas. Eu estava brincando no corredor do segundo pavamento da cobertura e vi a porta do quarto deles entreaberta. Meu pai estava adormecido na poltrona de couro, exausto, a boca levemente aberta. Minha mãe estava de pé ao lado dele, imóvel. Ela não estava tentando acordá-lo, apenas parada ali, respirando no ritmo dele, com uma das mãos pairando a milímetros do rosto dele, sem tocar. A expressão dela era vazia, focada, como um predador estudando a presa. Quando ela percebeu minha presença, não se assustou. Apenas virou o rosto lentamente na minha direção e sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. O papai está cansado, Daniela. Ela disse com uma voz baixa, quase hipnótica. Deixa ele descansar bastante. A gente precisa que ele descanse muito. Corri para meu quarto e tranquei a porta, sentindo o estômago embrulhar. Naquela época não sabia explicar o pavor. Hoje eu sei. O apartamento, com todo aquele luxo minimalista e espaço, não era um lar, era uma fazenda. E meu pai não era o provedor. Ele era o gado sendo engordado. A mudança no meu pai não foi súbita como um infarto. Foi uma deterioração lenta, insidiosa, que se estendeu por cerca de um ano. Começou num inverno particularmente frio em São Paulo. Era como se alguém tivesse feito um pequeno furo nele e toda a energia vital estivesse vazando, gota a gota, noite após noite. Ele parou de acordar cedo. Os carros na garagem, menos uma BMW e uma Mercedes, ficaram cobertos por finas camadas de poeira, porque ele não tinha mais disposição para dirigir até o escritório no Itaim Bibi. Eu o via, sentado na varanda da cobertura, enrolado em uma manta de lã mesmo com 25 graus, olhando para os prédios ao redor com um olhar distante, apagado. A pele dele, antes apenas amadurecida, ficou translúcida, fina, como papel berretal. Dava para ver todas as veias azuladas pulsando fracamente por baixo. Os ombros largos murcharam. As roupas começaram a ficar frouxas. E o mais assustador, enquanto ele definhava, ela florescia. Era uma equação perversa. Cada quilo que ele perdia parecia se transferir para a vitalidade dela. A pele de Valéria ganhou um brilho rosado. O cabelo ficou mais volumoso. Os olhos mais brilhantes. Ela começou a usar roupas mais justas, decotes mais profundos, saltos mais altos. Caminhava pelo apartamento com uma energia elétrica.
que fazia o ar ficar pesado. Às vezes eu a pegava observando ele da porta da varanda. Ela não demonstrava pena. Havia satisfação, a satisfação de quem vê um projeto chegando à conclusão desejada. Lembro de uma vez em que ela pousou a mão no ombro dele. Ele estremeceu violentamente, não de dor, mas como se tivesse levado um choque de eletricidade estática. Ele se encolheu, puxando o corpo para longe do toque dela, e ela apenas riu. Um som seco, sem humor, que ecoou pelas paredes de vidro. O apartamento começou a cheirar diferente. A remédio, sim, mas também a algo mais velho. Um cheiro adocicado de flores murchas, que eu nunca conseguia localizar a origem, como se as próprias paredes estivessem exalando decomposição. Num domingo cinzento, meu pai me chamou. Ele aproveitou que Valéria tinha saído para um tratamento estético que duraria a tarde toda, menos coisa que ela fazia, cada vez mais frequentemente. Ele estava no escritório, cercado por papéis organizados. A voz dele era um sussurro rouco, que exigia esforço para ser ouvido. Ele não quis falar sobre trabalho ou sobre minhas notas escolares. Foi direto ao ponto, com uma urgência que me assustou. Ele me mostrou uma pasta de documentos. Explicou que tinha comprado um apartamento pequeno na Zona Leste, em meu nome, totalmente quitado. Falou de uma conta poupança que Valéria não sabia que existia. Tentei interromper, dizer que ele ia melhorar, mas ele segurou meu pulso com força surpreendente para alguém tão fraco. A mão dele estava gelada, seca como couro velho. Daniela, me escuta, ele disse, olhando nervosamente para a porta. Sua mãe, ela não é como as outras pessoas. Ela tem uma necessidade. Dinheiro não sacia. Você precisa ser esperta. Ele não usou as palavras vampira ou bruxa. Ele era um homem pragmático, de negócios, mas o jeito que ele falou, menos me dizendo para nunca deixar ela me tocar muito tempo, para nunca ficar sozinha com ela em lugares fechados, deixou claro que ele sabia exatamente o que ela era. Guardei a pasta no fundo do meu guarda-roupa, sentindo um peso no peito. Era a sensação de receber instruções de sobrevivência de quem sabia que ia morrer. A morte dele veio 2 semanas depois, numa noite sem chuva, mas com aquela neblina densa que às vezes cobre São Paulo quando a umidade sobe do Rio Pinheiros. Não houve gritos nem correria para o hospital. O apartamento estava em silêncio absoluto quando acordei às 3 da manhã, com uma sede terrível, a garganta seca por causa do ar-condicionado. Desci para pegar água. A luz da sala de estar estava acesa, menos aquelas lâmpadas de LED embutidas no teto, que criam uma iluminação difusa e sem sombras. Meu pai estava sentado na poltrona Imes, de couro italiano, de frente para a janela panorâmica que agora só refletia o interior do apartamento, já que lá fora era tudo escuridão. Achei que ele estivesse dormindo. Chamei baixinho. Ele não se mexeu. Quando me aproximei, vi, os olhos estavam abertos, mas não havia nada lá dentro. A boca entreaberta, numa expressão de exaustão final, como se ele tivesse acabado de terminar uma maratona e simplesmente desistido de respirar. O que me fez congelar não foi o corpo morto do meu pai. Foi o que estava ao lado dele. Minha mãe estava sentada no sofá branco, a menos de 1 metro, vestida com um hobby de seda creme, perfeitamente maquiada, às 3 da manhã. Ela estava lendo uma revista de decoração. Casa Cor. Ela virou a página com calma. O som do papel sendo dobrado era a única coisa audível naquele espaço imenso. Sem levantar os olhos da revista, ela disse que o coração dele tinha parado. Simples assim. Disse que já tinha ligado para o serviço de emergência do prédio e que eles estavam subindo. A tranquilidade dela era inumana. Não havia lágrima, não havia tremor. Apenas aquela calma de quem acabou de fazer uma refeição satisfatória. Os paramédicos chegaram e confirmaram o óbito. Parada cardíaca, causas naturais. Histórico de problemas cardíacos. Tudo muito administrativo. Eu fiquei no canto da sala, abraçado aos próprios joelhos, vendo eles levarem o que restava do meu pai num saco preto, pelo elevador privativo. De onde eu estava, conseguia ver o reflexo de minha mãe num dos espelhos do corredor. Enquanto ela falava com um médico,
fazendo expressão de viúva enlutada. O reflexo dela sorria, um sorriso pequeno de canto de boca. Quando ela se virou para mim, o sorriso desapareceu. Mas eu tinha visto. O velório foi discreto, caixão fechado, porque, segundo ela, ele estava muito consumido pela doença. As pessoas do condomínio e os sócios dele da empreiteira apareceram, sussurrando sobre como Valéria era forte, como ela se mantinha composta na dor. Eu ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. O mundo parecia cinza e distante. A única cor vibrante em tudo aquilo era ela. Mesmo vestida de preto prada, ela irradiava a vida. A pele parecia ter rejuvenescido 10 anos. Não havia uma ruga, nem uma olheira. Naquela noite, depois que todos foram embora e o apartamento mergulhou no silêncio de sempre, entendi o que meu pai quis dizer. A sensação de ser observada mudou. Antes, o apartamento era uma prisão, onde éramos 2 reféns. Agora, eu estava sozinha, com o carcereiro. E o carcereiro estava com fome de novo, mas dessa vez não havia mais ninguém para servir de refeição além de mim. Depois do funeral, o apartamento não ficou apenas mais vazio. Ele mudou de atmosfera. O silêncio que se instalou não era paz, era tensão concentrada, como o segundo exato antes de um trovão cair. Minha mãe parou de fingir luto no dia seguinte ao enterro. Ela caminhava pelos corredores de mármore com uma leveza perturbadora. Os saltos altos low-boating, batendo no piso polido, num ritmo constante, quase musical, como se estivesse marcando o território. Ela passava a mão pelas superfícies, menos na mesa de jantar de vidro, nas maçanetas cromadas, nos espelhos, menos com uma possessividade que me dava náuseas. Era como se o apartamento, agora sem a energia do meu pai, para diluir a dela, finalmente pertencesse inteiramente a ela. A única pessoa que ainda trazia um pouco de normalidade para dentro daqueles 280 metros quadrados era Cleide. Ela trabalhava conosco desde que me mudei para lá. Uma senhora de uns 60 anos, baixinha, de uniforme sempre impecável, e aquele cheiro de amaciante de roupas que me lembrava de algo maternal. Mas nas semanas seguintes à morte do meu pai, Cleide mudou. Ela parou de cantarolar enquanto limpava a cozinha. Eu a via benzendo os cantos das salas quando achava que ninguém estava olhando, sussurrando orações rápidas enquanto passava o pano de chão. Ela começou a evitar cruzar com minha mãe. Quando Valéria entrava num cômodo, Cleide saía de fininho, de cabeça baixa, segurando o crucifixo que usava por dentro do uniforme. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela desconversava. Disse que eram coisas de velho, que estava cansada, mas eu via as mãos dela tremerem quando servia o café. Ela sabia, o instinto dela, apurado por anos observando aquela casa em silêncio, gritava que algo estava profundamente errado. A coisa explodiu numa segunda-feira. Cheguei da escola e o portão social do prédio estava aberto. Vi Cleide na calçada com 2 malas de viagem aos pés e os olhos inchados. Ela não estava esperando o ônibus no ponto. Estava ali parada, como se tivesse sido expulsa às pressas. Corri até ela, o coração disparando. Quando cheguei perto, ela me agarrou pelos ombros, com força que eu não sabia que ela tinha. Ela não disse tchau ou me demitiram. Chegou bem perto do meu rosto e falou com a voz embargada: "Você precisa sair daqui, menina. Sai enquanto ainda tem tempo." Contou que entrou no closet da minha mãe para fazer a faxina semanal, como fazia sempre. Mas dessa vez, encontrou o espelho de corpo inteiro coberto por um pano preto grosso. A curiosidade venceu. Ela levantou o tecido. Não conseguiu me explicar direito o que viu. Falou de uma sensação de frio doloroso, de ver o próprio reflexo distorcido, envelhecido, como se o espelho tivesse sugando a luz do closet. Disse que sentiu uma tontura tão violenta que caiu de joelhos e vomitou ali mesmo. Minha mãe apareceu na porta naquele instante. Segundo Cleide, Valéria não gritou, apenas sorriu e disse que ela já tinha visto o suficiente, que podia ir embora, sem aviso prévio, sem direitos, sem nada. Cleide apertou minha mão e enfiou um saquinho de pano com ervas secas no bolso da minha mochila. Disse para eu nunca tirar aquilo. E pelo amor de Deus, para eu trancar
à porta do meu quarto à noite. Vi ela descer a rua arrastando as malas, praticamente correndo, como se o diabo estivesse nos calcanhares dela. Entrei no apartamento, sentindo que estava entrando na boca de um animal. Encontrei minha mãe na sala de estar, sentada no sofá branco, lixando as unhas com uma calma irritante. Perguntei por que ela tinha feito aquilo. Ela nem levantou os olhos. Disse apenas que Cleide estava ficando senil, que tinha quebrado um vaso murano caríssimo e inventado histórias, que não precisávamos de energia negativa no apartamento. A ironia daquela frase me atingiu como um tapa. Sem a Cleide, a rotina virou um pesadelo estéril. Minha mãe não contratou ninguém para substituí-la. Disse que queria privacidade. O apartamento começou a acumular poeira nos cantos. As plantas ornamentais da varanda, menos orquídeas brancas em vasos de cerâmica, menos morreram uma a uma, secando até virarem gravetos retorcidos. Mesmo eu regando, a comida na geladeira sub-zero estragava mais rápido que o normal. O leite azedava de um dia para o outro. As frutas apodreciam na fruteira em questão de horas. E o silêncio mudou de textura. À noite, deitada no meu quarto, com a cadeira encostada na maçaneta, menos um hábito novo que adquiri, eu ouvia o apartamento estalar. Não eram estalos normais de dilatação térmica. Eram passos certeiros. No corredor de mármore, às vezes paravam bem na frente da minha porta. Eu prendia a respiração, enrolada no edredom até a cabeça, sentindo a temperatura do quarto cair drasticamente. Eu sabia que ela estava ali, parada do outro lado da porta acolchoada, provavelmente com o ouvido encostado, escutando minha respiração, medindo meu medo. Eu me sentia como um animal pequeno numa toca, sabendo que o predador estava rondando, apenas esperando a fome apertar de verdade para derrubar a última barreira. Com a Cleide fora e o apartamento vazio, minha mãe mudou a estratégia. Ela parou de fingir recato de viúva. O luto durou exatamente o tempo de assinar a documentação do inventário no cartório. Poucas semanas depois, os visitantes começaram a aparecer. Não eram amigos da família. Eram homens que ela conhecia em bares sofisticados da Vila Olímpia ou em eventos corporativos na Faria Lima. Geralmente mais jovens, tipos atléticos de academia com aquela arrogância de quem pensa que conquistou a viúva rica da cobertura. Eles subiam no Uber Black ou em carros esportivos, rindo alto, achando que tinham dado sorte grande. Eu os via da janela do meu quarto, escondido atrás da persiana automatizada, sentindo uma mistura de vergonha e um pavor gelado que eu não conseguia explicar. Eles entravam rindo, mas saíam diferentes. A primeira vez que notei foi com um rapaz que ela trouxe numa quarta-feira. Ele devia ter uns 28 anos, usava camisa polo e tinha um sorriso fácil que ecoava pela sala de estar minimalista. Eu tranquei minha porta e coloquei fones de ouvido com cancelamento de ruído, tentando não ouvir o que aconteceria. Mas nos intervalos entre as músicas, o que vazava pelas paredes não eram sons de intimidade. Era um zumbido baixo elétrico como um transformador sobrecarregado. E às vezes, um baque surdo, como um corpo pesado caindo de joelhos no piso de madeira. Depois, silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio que pressiona os tímpanos. Na manhã seguinte, desci para a cozinha antes de ir para o colégio. Encontrei minha mãe encostada no balcão de mármore Carrara, bebendo água mineral gelada num copo de cristal. Ela estava radiante. Não tenho outra palavra. A pele tinha uma textura aveludada. Os olhos estavam límpidos, brilhantes, sem nenhuma marca de cansaço. Ela cantarolava uma melodia antiga enquanto olhava para a cidade pela janela. O rapaz desceu 10 minutos depois. A imagem dele me fez derrubar a colher na tigela de granola. Ele caminhava segurando o corrimão da escada flutuante com as duas mãos, como se tivesse vertigem severa. A pele dele, que na noite anterior parecia bronzeada de academia, estava acinzentada, com tom de massa de vidraceiro. Os olhos estavam fundos, cercados por manchas arroxeadas. E ele piscava com dificuldade, parecendo confuso com a luz natural que entrava pelas janelas. Café. Minha mãe ofereceu sem se mexer, com aquele sorriso saciado de predador. Ele negou com a cabeça,
murmurando sobre enxaqueca terrível, fraqueza súbita. Disse que precisava ir embora, que talvez estivesse gripando. Saiu tropeçando até o elevador social. Minha mãe observou o elevador fechar e depois se virou para mim. As pessoas hoje em dia são tão frágeis, ela disse, passando a mão pelo próprio pescoço liso. Qualquer coisinha já derruba. Tentei me convencer de que era droga. Era a explicação mais lógica que meu cérebro aceitava. Pensei que talvez ela desse algo para eles beberem, algum sedativo, ou que usassem drogas recreativas, mas no fundo eu sabia que não era isso. Drogas deixam a pessoa agitada ou dopada. Aquele homem parecia oco, como se tivessem removido a bateria dele. E isso virou rotina. Um desfile de rostos descartáveis, um empresário, um personal trainer, um analista de TI. Eles chegavam cheios de vida e saíam arrastando os pés na manhã seguinte. Ou às vezes no meio da madrugada menos pálidos, reclamando de frio mesmo com 28 graus, na previsão do tempo. Minha mãe nunca repetia. Era sempre alguém novo. E a cada visita, ela ficava mais jovem, mais forte, a pele mais firme e enégua. Isso o apartamento parecia absorver a doença. O papel de parede texturizado do corredor começou a descolar nas emendas. O cheiro de mofo apareceu mesmo com o ar-condicionado ligado 24 horas. As lâmpadas de LED queimavam com frequência absurda. Era como se a energia vital que ela roubava tivesse um custo para o ambiente físico. Como se o apartamento estivesse apodrecendo para que ela pudesse florescer. Eu comecei a viver trancada. Passava o dia no colégio e a tarde no meu quarto. Só descia para pegar comida rápido. Geralmente delivery que eu mesma pedia menos e voltava correndo. Sentia que se ficasse muito tempo no mesmo ambiente que ela, eu também começaria a desbotar. Foi em maio que a dinâmica mudou novamente. Minha mãe decidiu que os encontros casuais eram arriscados demais. Muito imprevisível. Talvez dessem trabalho demais para limpar as pontas soltas. Ela resolveu que precisava de um personal trainer em domicílio. Transformou um dos quartos de hóspedes, menos aquele com vista para a piscina da cobertura menos, em uma academia completa. Chegaram esteiras importadas, halteres cromados e espelhos novos. Sempre os espelhos. E com eles chegou o Lucas. Lucas não se parecia com os homens que ela trazia da noite. Ele era fisioterapeuta e personal trainer. Um rapaz de 25 anos que chegava de mochila nas costas e tênis gasto, dirigindo um Corsa velho. Ele tinha aquela energia de quem acorda cedo e encara o dia de frente. A pele dele era queimada de sol real, não de bronzeamento artificial. E ele cheirava a desodorante barato e ar livre. Num apartamento que cheirava a mofo disfarçado com aromatizador de ambientes importados, a presença dele era como abrir uma janela depois de meses. No começo, fiquei desconfiada. Achei que ele seria mais um na lista de consumo. Eu o observava do topo da escada flutuante, escondida no mezanino. Minha mãe descia para treinar com roupas de ginástica que pareciam segunda pele, maquiada como se fosse para um desfile. Ela não queria treinar. Ela queria ser tocada. Pedia para ele corrigir a postura o tempo todo. Colocava as mãos dele na cintura dela. Ria daquele jeito seco quando ele tentava manter o profissionalismo. Lucas era educado, mas eu via o desconforto. Ele recuava quando ela avançava. Olhava para o relógio com frequência. Aquilo me deu uma fagulha de esperança. Ele não tinha sido hipnotizado. Era apenas um cara tentando ganhar a vida, preso numa situação constrangedora, com uma cliente rica e inadequada. A primeira vez que conversamos foi por acaso. Era umas 11 da manhã. Minha mãe tinha subido para tomar banho após o treino. Lucas estava na cozinha, bebendo água da garrafa térmica dele. Entrei para pegar uma fruta, congelei quando o vi. Ele se virou e sorriu. Um sorriso genuíno que formava rugas nos cantos dos olhos. Bom dia, ele disse. A voz era firme sem sussurros. Desculpa invadir a cozinha. Acabou a água. Demorei para responder. Minha garganta estava enferrujada de tanto silêncio. Tudo bem, murmurei indo até a fruteira.
O apartamento é grande. A gente quase não se vê. Ele encostou no balcão, me observando com curiosidade que não era invasiva. Eu notei. É bem silencioso aqui, né? Parece que o som morre rápido. Olhei para ele surpresa. Ele tinha percebido, em 2 semanas vindo ali, ele tinha sentido o que eu sentia há anos. A absorção do apartamento. Concordei, sentindo um calor subir pelo rosto. Esse lugar suga a gente. Ele riu, achando que era uma metáfora poética de adolescente, mas parou quando viu que eu não estava rindo. Ficou um silêncio entre nós. Mas não era aquele silêncio pesado de Valéria. Era confortável, de 2 pessoas reconhecendo um segredo não dito. Naquele momento, ouvi os passos dela no andar de cima. O salto, batendo no mármore. O rosto do Lucas mudou sutilmente. Uma sombra de tensão cruzou a testa. Melhor eu ir, ele disse, guardando a garrafa. Até mais. Daniela, ele sabia meu nome. Valéria devia ter mencionado a filha problemática em alguma reclamação, mas ele falou meu nome como se eu fosse uma pessoa real. Importante. A partir desse dia, comecei a descer nos horários em que sabia que ele estava terminando a sessão. Ficava na sala de estar fingindo estudar para a prova, só para estar perto dele. Trocávamos poucas palavras. Comentários sobre o trânsito da Marginal, sobre o calor, sobre a prova de química. Mas aquelas frases banais eram a única coisa que me mantinha sã. Ele começou a notar coisas. Um dia perguntou por que eu sempre olhava para os espelhos antes de passar na frente deles. Outro dia, comentou que achava estranho as orquídeas da varanda morrerem tão rápido, mesmo com tanta luz natural. Ele estava vendo as rachaduras na fachada perfeita. E eu, tolamente, comecei a me apegar. Não era paixão adolescente de filme. Era desespero. Era a necessidade de me agarrar a algo vivo antes de congelar completamente. O problema foi que Valéria notou. Ela não fez escândalo. Isso seria humano demais. A reação dela foi muito pior. Numa sexta tarde, eu e Lucas estávamos conversando na porta de entrada. Ele estava de saída e me contava sobre o gato que tinha adotado no bairro dele. Eu estava rindo. Uma risada verdadeira, enferrujada, que saiu da minha garganta pela primeira vez em meses. De repente, senti o ar esfriar violentamente. Nas tentar novamente, eu continuei minhas costas. Os pelos do meu braço se arrepiaram como se tivesse levado um choque. Virei e ela estava lá, parada no meio da escada flutuante. Usava um vestido tubinho vermelho sangue. Estava de escala. Eu não tinha ouvido ela descer. O mármore não fez nenhum som. Ela não olhou para mim. Os olhos dela estavam cravados no Lucas. Mas não era aquele desejo performático que ela fingia durante os treinos. O olhar era gélido, analítico, faminto, de um jeito diferente. Ela estava medindo a vitalidade dele, calculando quanto tempo duraria aquela bateria nova e potente. Lucas, ela disse, a voz macia como seda. Você esqueceu de agendar a sessão de amanhã. Amanhã é sábado, Dona Valéria. Eu não atendo aos sábados, ele respondeu, dando um passo sutil para trás, mais perto da porta. Ela desceu mais um degrau. O sorriso dela se alargou, mostrando dentes que pareciam brancos demais, sob a luz dos spots de LED embutidos. Abro uma exceção. Tô me sentindo tão tensa. Preciso que você solte esses músculos. Ela passou a mão pelo próprio pescoço num gesto lento, deliberado. Pago o triplo. Ele hesitou. O dinheiro falava alto, eu sabia. Mas ele olhou para mim, viu o terror estampado no meu rosto. Depois olhou para ela. Sinto muito. Tenho compromisso. Vejo a senhora na segunda. Ele saiu rápido, quase correndo para o elevador. Minha mãe ficou parada na escada, observando a porta do elevador fechar. Depois, ela virou o pescoço lentamente na minha direção, como uma coruja. Ele é um rapaz muito cheio de vida, não é, Daniela? Ela sussurrou. É uma pena, desperdício de energia. Naquela noite tranquei a porta do meu quarto. Empurrei a cômoda pesada contra ela e não consegui dormir. Ouvi minha mãe caminhando pelo corredor a noite inteira, parando na minha
porta, arranhando a madeira acolchoada bem devagar com as unhas, num ritmo que parecia dizer: eu sei, eu vi, e agora eu quero. O apartamento adoeceu de vez depois daquele sábado. Foi uma mudança física, palpável. O ar nos corredores ficou viscoso, com uma densidade que dificultava a respiração, como se estivéssemos dentro de um pulmão encharcado. As orquídeas que restavam na varanda, menos umas 3 no total, ficaram marrons e secaram em questão de horas, desmoronando em pó quando eu tentei tocá-las. E havia o cheiro, um odor de ozônio misturado com aquele perfume caro da minha mãe, Chanel N5, criando uma combinação nauseante que impregnava os sofás de couro e as cortinas de linho importado. Valéria parou de comer. Nas poucas vezes que desci para jantar, menos mais por obrigação do que por vontade. Encontrei-a sentada na cabeceira da mesa de vidro, com um prato vazio à frente. Ela não tocava em nada. Apenas bebia água mineral Perrier, num copo de cristal boqueira, me observando mastigar com aqueles olhos fixos, sem piscar. Ela parecia estar se alimentando da minha ansiedade, sugando o desconforto que eu sentia ao tentar engolir comida sob aquele escrutínio. A pele dela estava tão perfeita que parecia artificial, esticada sobre as maçãs do rosto, como plástico termoformado. Ela piscava talvez uma vez por minuto. Às vezes eu contava. Quando Lucas voltou na segunda-feira, tudo tinha mudado. Não havia mais sorrisos falsos ou tentativas de sedução descarada. Minha mãe o recebeu com uma frieza burocrática, indicando a academia, improvisada, com um aceno de cabeça seco. Fiquei no mezanino, escondida atrás da parede de concreto aparente, ouvindo. Não havia música tocando lá embaixo. Não havia conversa. Só o som dos pesos batendo contra o suporte. E a respiração do Lucas, que ficava cada vez mais ofegante e descompassada, como se ele estivesse correndo uma maratona numa sala sem ventilação. A sessão durou apenas 40 minutos. Mas quando Lucas saiu, ele parecia ter envelhecido 5 anos. A camiseta regata estava encharcada de suor frio. A pele acinzentada, os lábios sem cor. Ele subiu no carro com as mãos tremendo, tanto que demorou para conseguir encaixar a chave na ignição. Minha mãe ficou na porta da cobertura, observando o elevador descer. Imóvel como uma estátua de cera. Ela não suava, nem parecia cansada. Pelo contrário, ela subiu a escada flutuante cantarolando baixo, com um rubor saudável nas bochechas, e passou por mim sem me ver, como se eu fosse parte da decoração minimalista. Tentei avisá-lo. Na quarta-feira, esperei ele chegar perto do portão do prédio e desci correndo, fingindo que ia ao mercadinho da esquina. Você não deveria ter voltado, sussurrei, amarrando o tênis perto do Corsa velho dele. Ela não está bem. O clima aqui dentro está errado. Ele desligou o carro e tirou a mochila do banco. Os olhos dele, que sempre foram vivos, estavam fundos, olheiras roxas profundas. Ele passou a mão no rosto, parecendo confuso. Eu sei, Daniela. É bizarro. A voz estava rouca. Toda vez que entro nesse prédio, sinto uma pressão na nuca. Uma dor de cabeça que começa na hora e só passa quando chego em casa. Parece que tem algo vazando lá em cima. Mofo, ar-condicionado sujo, sei lá. Ele tentou sorrir para me acalmar, mas foi um esgar dolorido. Mas eu preciso da grana. Ela me adiantou o pagamento do mês inteiro semana passada. Se eu desistir agora, tenho que devolver. E eu já usei para pagar o aluguel atrasado. Ele ajustou a mochila nas costas. É só mais 2 semanas. Eu aguento. Ela é só uma madame entediada. Já lidei com piores. Ele não tinha lidado com piores. Ninguém lida com algo assim e sai inteiro. Quis gritar para ele fugir, devolver o dinheiro, vender o carro, qualquer coisa. Mas a porta de vidro da entrada do prédio se abriu. O porteiro estava lá, segurando a porta, esperando. Lucas deu um suspiro resignado e entrou. Fiquei ali, parada na calçada, vendo ele desaparecer no elevador espelhado. Naquela semana, a caça se tornou psicológica. Minha mãe começou a deixar rastros para o Lucas. Pequenos objetos dela apareciam na mochila dele,
um brinco de pérola, um lenço de seda com as iniciais VH bordadas, uma foto Polaroid dela que ele nunca tinha tirado, coisas colocadas lá para deixá-lo paranoico, para fazê-lo pensar nela, mesmo quando estava longe. Ele me mandou uma mensagem uma noite apavorado. Achei um tufo de cabelo loiro dentro do bolso da minha jaqueta. Eu moro sozinho. Como isso foi parar aí? Dentro do apartamento, a realidade começou a distorcer. Os espelhos se tornaram insuportáveis. Passar pelo corredor era uma tortura. Eu tinha a sensação constante de que meu reflexo estava com um atraso de meio segundo. Ou que se eu olhasse de relance, veria o rosto da minha mãe refletido atrás de mim, mesmo estando sozinha. O ponto de ruptura foi na sexta-feira. Eu estava na cozinha, bebendo água, quando ouvi um estrondo vindo da academia improvisada. Um som de metal pesado caindo no chão de madeira flutuante, seguido de um gemido de dor. Corri para lá. Encontrei Lucas de joelhos, segurando o braço esquerdo. Uma das anilhas de 20 kg tinha caído do suporte cromado. Um suporte que eu sabia ser seguro, com travas de segurança. Minha mãe estava parada no canto oposto da sala, a uns 4 metros de distância, encostada num espelho de parede inteira. Ela não tinha se movido para ajudar. Estava apenas observando a dor dele com uma curiosidade clínica, a cabeça levemente inclinada, como um gato estudando um pássaro ferido. Você é muito desastrado, querido, ela disse. A voz não tinha emoção, era plana, morta, ou talvez esteja ficando fraco. Jovens não deveriam ser tão fracos. Ajudei Lucas a se levantar. O toque da pele dele me assustou. Ele estava gelado, como se tivesse acabado de sair de uma câmara frigorífica, apesar do esforço físico. Ele olhou para minha mãe, com um pavor genuíno, o tipo de medo primitivo que sentimos quando encontramos uma cobra venenosa num lugar onde ela não deveria estar. Acabou, ele disse, a voz trêmula. Eu não volto mais. Fica com o dinheiro. Eu não volto. Ele saiu mancando, segurando o braço, sem olhar para trás. Eu fui atrás dele até a porta, mas minha mãe bloqueou meu caminho. Ela não usou força física, apenas se posicionou na minha frente, e o ar ao redor dela era tão frio que me fez recuar instintivamente. Deixa ele ir, Daniela, ela sussurrou, olhando para a porta do elevador, onde a silhueta do Lucas desaparecia. O medo deixa o gosto melhor. Ele vai voltar. Eles sempre voltam quando percebem que já deixaram parte deles aqui dentro. Naquela noite entendi que não haveria rescisão simples, nem demissão educada. O que ela tinha feito com meu pai levou anos. Um drenamento lento, imperceptível. O que ela estava fazendo com Lucas era acelerado, violento, voraz. Ela não ia dixalô, ir embora com a energia que restava. Ela ia cobrar a quebra de contrato com a vida dele. E eu, trancada no meu quarto, ouvindo os passos dela rondarem o apartamento como um predador incansável, sabia que éramos as próximas peças a serem quebradas no tabuleiro. A noite de sábado caiu sobre São Paulo com um peso diferente. Não chovia, mas a poluição e a umidade criavam uma névoa baixa que cobria os prédios ao redor, como uma mortalha cinza. O apartamento estava imerso numa penumbra proposital. Minha mãe tinha o hábito de apagar as luzes principais e deixar apenas os LEDs embutidos no rodapé acesos, criando sombras longas que subiam pelas paredes de concreto aparente. O cheiro de ozônio e eletricidade estática estava insuportável. Fazia meus dentes doerem. Eu estava no meu quarto, sentada na cama, vestida, pronta para fugir a qualquer sinal, mas sem ter para onde ir. O celular vibrou na minha mão, pouco depois das 10. Era uma mensagem do Lucas. Apenas 3 palavras. Estou aqui embaixo. Meu sangue gelou. Eu não tinha chamado ele. Tentei ligar imediatamente, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Corri para a janela da sala. Através da névoa urbana, vi o Corsa velho dele estacionado na frente do prédio. Mas ele não estava dentro. Estava caminhando em direção à entrada, com passos lentos, trôpegos, como um sonâmbulo sendo guiado por um fio invisível. Desci as escadas correndo,
o coração batendo na garganta. O apartamento estava silencioso demais. Não havia o zumbido constante do ar-condicionado central, nem o som distante da cidade lá embaixo. Era um vácuo. Quando cheguei ao hall de entrada, vi que a porta já estava entreaberta, balançando suavemente com a corrente de ar do corredor do prédio. Lucas! Lucas, sussurrei desesperada, puxando-o pelo braço assim que ele cruzou a soleira. Sai daqui! É armadilha, eu não te chamei. Ele olhou para mim, e o que vi nos olhos dele me aterrorizou mais do que qualquer monstro. As pupilas estavam dilatadas, cobrindo quase toda a íris castanha. Ele suava frio, tremia. Segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele parecia drogado, hipnotizado, ou completamente esvaziado de vontade própria. Ela disse que você precisava de ajuda, ele murmurou, a voz pastosa. Recebi uma mensagem, dizia ser você, pedindo socorro, que estava trancada. Antes que eu pudesse explicar, 2 sombras se moveram. 2 homens saíram da sala de estar, onde estavam esperando em silêncio absoluto. Não usavam máscaras. Não precisavam. Rostos comuns duros, sem expressão, vestidos com roupas escuras de trabalho. Eles não correram. Caminharam até nós, com a calma mecânica de quem executa uma tarefa cotidiana. Tentei puxar Lucas para fora, mas o primeiro homem me segurou. Não foi violento. Foi uma mão enorme e calosa que fechou no meu braço e me jogou de lado com a indiferença de quem afasta uma cortina. Bati as costas na parede de concreto aparente. O ar saiu dos meus pulmões. Deslizei até o chão, tonta, tentando gritar, mas a voz não saía. O que aconteceu depois não foi uma luta. Foi um abate. O segundo homem acertou Lucas no estômago. O som foi seco, horrível, como bater num saco de areia molhada. Lucas dobrou, sem ar para gritar. Caiu de joelhos no piso de mármore e Carrara importado. Ele tentou levantar as mãos para se proteger, mas estava fraco demais. Lento demais. Os homens agiam em sincronia, sem raiva, sem prazer aparente. Eram ferramentas cumprindo função. Um chutava, o outro segurava. O barulho das botas contra as costelas dele ecoava pelo hall minimalista, misturado com a respiração chiada, gorgolejante, que começou a sair da boca do Lucas. E então, a luz do mezanino se acendeu. Minha mãe estava lá no alto da escada flutuante. Ela usava um vestido longo de seda prata que refletia a luz dos LEDs, fazendo-a brilhar no meio daquela violência. Ela desceu os degraus, devagar, um por um, com uma taça de vinho tinto na mão. Ela não olhou para os agressores. O olhar estava fixo no Lucas, que se contorcia no chão, sangrando pelo nariz e pela boca. A cada golpe que ele recebia, ela expirava profundamente, como se estivesse inalando um perfume raro. O rosto dela corou de prazer. A pele, que horas antes já parecia perfeita, agora estava radiante, pulsando com uma saúde exagerada e obscena. Ela parou no último degrau, a poucos metros de onde eles estavam terminando o serviço. Chega, ela disse. A voz não foi um grito. Foi um sussurro, mas os 2 homens pararam instantaneamente, como robôs desligados. Eles se afastaram, limparam as botas no tapete persa, como se tivessem acabado de fazer jardinagem. Lucas estava imóvel, no chão virado, de lado. O rosto irreconhecível, inchado, roxo. Mas o pior não eram os ferimentos físicos. Era a sensação de que ele estava vazio. Não havia mais aquele calor que ele irradiava, aquela presença humana. Ele parecia uma casca, uma roupa velha jogada no chão. Minha mãe caminhou até ele. O som da seda roçando nas pernas era a única coisa audível. Ela se agachou ao lado do corpo, ignorando o sangue que manchava o mármore de R$12.000 o metro quadrado. Com uma delicadeza terrível, ela passou a mão pelos cabelos suados e ensanguentados dele. Tanta energia desperdiçada em resistência a Lucas. Ela murmurou, quase com carinho. Poderia ter sido tão mais doce,
Eu assistia a tudo do canto onde tinha caído, paralisada pelo terror. Se me movesse, se respirasse alto demais, ela viraria aquela fome toda para mim. Mas ela nem precisou. Ela se levantou, tomou um gole do vinho Bordeaux, fez um sinal com a cabeça para os homens. Um deles caminhou até mim. Fechei os olhos, esperando o golpe, mas ele apenas me levantou pelo braço e me arrastou para fora do caminho, abrindo passagem para que levassem o que restava do Lucas. Não o mataram ali. Isso daria investigação. Polícia na cobertura. Problemas. Eles o carregaram para fora como um móvel quebrado. Jogaram ele e a mochila dele no elevador de serviço. Minha mãe ficou na porta, observando, absorvendo os últimos restos de dor que pairavam no ar climatizado. Quando o elevador desceu, levando o único garoto que me fez sentir humana naquele apartamento, minha mãe se virou para mim. O sorriso dela era pleno, saciado, completo. Limpei o mármore, Daniela, ela disse, passando por mim e subindo a escada com a leveza de uma bailarina. O cheiro de sangue atrai moscas. Fiquei sozinha no hall, com o cheiro de cobre, ozônio e o perfume Chanel dela impregnando minhas roupas. Naquele momento, olhando para a mancha escura no mármore branco, onde o rosto do Lucas tinha estado, entendi que não havia polícia, não havia justiça, não havia ninguém que entrasse naquele prédio para me salvar. Eu estava sozinha com ela. E o jantar tinha acabado. Eu não limpei o mármore, pelo menos não como ela queria. Fiquei ali parada por talvez 1 hora, olhando para a mancha escura que o sangue do Lucas tinha deixado no piso italiano de 20 mil reais o metro quadrado. O cheiro metálico parecia ter grudado na minha língua. Mas debaixo dele havia outro cheiro, o perfume dela, doce enjoativo vitorioso. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não foi minha sanidade. Foi o medo paralisante. O medo foi substituído por uma vontade gelada, calculista, de sobreviver. Herdada talvez do meu pai, ou, Deus me livre, dela. Subi para o meu quarto, sem fazer barulho. Peguei a pasta de couro que meu pai tinha me dado anos antes. Enfiei algumas roupas numa mochila escolar, documentos, dinheiro que eu tinha guardado de aniversários. Desci pela escada de incêndio, aquela que os moradores nunca usam porque tem elevador privativo. Saí pela garagem. Caminhei pelas ruas de Moema até encontrar uma avenida movimentada. Peguei um ônibus para a rodoviária do Tietê. Comprei uma passagem para o litoral sul. Santos. Qualquer lugar longe daquele apartamento. Não olhei para trás. A notícia da morte do Lucas chegou 3 dias depois. Eu já estava num quarto de pensão barato na ponta da praia, dividindo o banheiro com 5 pessoas, ouvindo o barulho do mar através da janela quebrada. Li num portal de notícias pelo celular: personal trainer encontrado morto em terreno baldio, na zona sul. Polícia investiga latrocínio. A matéria dizia que ele tinha sido espancado, que provavelmente reagiu a um assalto, que a moto dele foi encontrada abandonada a 3 quarteirões de distância. Mas eu sabia a verdade. Os golpes foram só para disfarçar, para criar uma narrativa plausível. Ele morreu porque não sobrou nada dentro dele, para mantê-lo vivo. O coração simplesmente parou porque não havia mais energia para bombear. Minha mãe foi presa 1 semana depois. Não fui eu quem procurou a polícia. Foram os vizinhos do prédio, aparentemente sem mim e sem o Lucas, para servir de filtro. A fome dela saiu completamente de controle. Disseram que ouviram gritos inumanos vindo da cobertura, sons de móveis de design sendo estilhaçados, vidros quebrando. Quando a polícia conseguiu entrar, porque ela não abriu a porta, e precisaram arrombar, encontraram um apartamento destruído por dentro. A sala de estar estava irreconhecível. O sofá branco rasgado, os espelhos todos quebrados, cacos de vidro por todo lado, como se um furacão tivesse passado por dentro daquele espaço minimalista de revista de decoração. Valéria estava sentada no meio dos destroços, arranhando o próprio rosto com as unhas, gritando que estava vazia, que precisava de mais, que não era suficiente. O julgamento foi um circo, mas o que aconteceu depois
foi o que realmente importou. Na prisão feminina de Santana, menos sem o luxo, sem os espelhos e, principalmente, sem vítimas frescas para drenar menos a máscara. Caiu completamente. Recebi uma foto dela 6 meses atrás, enviada por um advogado antigo do meu pai, que ainda cuidava de questões do inventário. A mulher na foto não parecia Valéria. Era uma criatura de 80 anos, com a pele cinza e enrugada como papel amassado, os cabelos ralos e brancos, o corpo encolhido, curvado, os olhos fundos, vazios. O mal, quando não é alimentado, consome o próprio hospedeiro. Ela está apodrecendo viva, secando como aquelas orquídeas que ela matava só de passar perto. Hoje vivo numa cidade pequena, no litoral sul de São Paulo. Trabalho numa escola municipal, dou aula de inglês para crianças do fundamental. Moro numa casa simples, alugada, com piso de cerâmica fria e paredes que precisam de pintura. Escolhi esse lugar porque a maresia corrói tudo, porque o sal enferruja, porque nada aqui é preservado artificialmente. Eu preciso desse desgaste natural para sentir que o tempo passa, que as coisas envelhecem, que a vida segue seu curso. Mas o terror não foi embora com a prisão dela. Ele mudou de forma... Evito espelhos. Na minha casa, não tem nenhum, exceto um pequeno no banheiro, para escovar os dentes, que mantenho coberto com uma toalha quando não estou usando. Porque às vezes, quando me descuido e olho para o meu reflexo por muito tempo, não vejo meus traços. Vejo por uma fração de segundo aquela fome nos olhos. Sinto uma onda de calor súbita quando alguém jovem e cheio de vida chega perto de mim na escola. Uma professora estagiária, um aluno particularmente vibrante. Sinto uma vontade súbita de tocar, de ficar perto, de absorver. Eu me afasto rápido. Tranco a porta da sala dos professores. Respiro fundo. Rezo. Minha maior dúvida, menos aquela que me mantém acordada, ouvindo o som do mar batendo nas pedras, não é se ela vai sair da cadeia. É saber se o que ela tinha era uma maldição externa que morreu com a prisão dela, ou se é algo que corre no sangue, algo herdado, algo que está apenas adormecido em mim, esperando. Tenho medo de um dia acordar, olhar para alguém que amo, um marido, um filho, um amigo, e não sentir afeto, apenas fome. Há 3 semanas, algo aconteceu que me fez decidir contar essa história. Eu estava voltando da escola à noite, passando pela vitrine de uma loja de roupas fechada. O vidro refletia a rua, iluminada pelos postes de luz amarela. Olhei distraída para meu reflexo e vi, por um segundo, talvez menos, que eu não estava sozinha. Havia uma silhueta atrás de mim, alta, magra, com a postura ereta que eu conhecia tão bem. Virei num impulso. Não havia ninguém. A rua estava vazia. Só o som das ondas ao longe e o vento frio do mar. Mas quando olhei de volta para a vitrine, o reflexo ainda estava lá. Ela, Valéria, parada atrás de mim, com aquele sorriso. Então ela levantou a mão, devagar, e colocou no meu ombro. Eu senti o peso da mão fria no meu ombro. Através do reflexo, corri até em casa. Tranquei todas as portas, todas as janelas, cobri todos os vidros, toda a superfície refletiva. Desde então, tenho evitado sair à noite. Mas hoje de manhã, ao escovar os dentes, cometi um erro. Esqueci a toalha sobre o espelho do banheiro. Olhei diretamente para o reflexo. E meu rosto não era o meu rosto. Era o dela. Não por cima do meu. Não como sobreposição. Era o dela. Os mesmos olhos. O mesmo sorriso. A mesma fome. Pisquei. E voltou ao normal. Mas agora eu sei. Ela não está apenas na prisão. Ela está aqui comigo. Talvez sempre esteve. E talvez, por mais que eu fuja, por mais que eu me esconda, por mais que eu resista, eu sou a próxima versão dela. O ciclo nunca
quebra. Ele apenas encontra um novo hospedeiro. Se você está lendo isso, me faça um favor. Nunca olhe nos espelhos por muito tempo. Nunca confie em alguém que não envelhece. E se você sentir um dia que alguém está drenando você, sua energia, sua vitalidade, sua vida, menos corra enquanto ainda tem forças. Porque quando você perceber o que está acontecendo, pode já ser tarde demais. E você pode descobrir, como eu descobri, que o monstro não estava do lado de fora. Estava sempre dentro de você, esperando para despertar.